E vem que vai começar o Super Enem ativar. E aí, o som da batida na palma da mão. É hora de colocar em ação questões do Enem. Lembra que a gente falou para vocês que esse primeiro ano ia ser diferenciado, né, professor Maurício? Bem diferente mesmo. Vocês, eu tô até pensando que é o terceiro ano já. Né? É tanto o Enem. Professor, mas para que isso? Porque é o seguinte, vocês já precisam agora abrir os olhos e falar assim, qual é o curso que eu quero fazer? Qual é a perspectiva que eu tenho para o futuro? E a partir daí, já começar a se preparar. E o primeiro ano é o ponto de partida. Verdade, ligou então, a chave, né? Já vão se acostumando. A gente sabe, né, que os assuntos que caem no Enem, a maioria deles envolve a matemática básica, que está dentro do seu fundamental. Mas é no primeiro ano que a gente aciona aí a partida, né, dá a primeira marcha aí, no sentido de fazer tudo que você estudou no fundamental, fazer valer agora com os assuntos do ensino médio, né? Então é dentro disso que a gente traz sempre questões do Enem para trabalhar com vocês, tá beleza? Não distante disso, que as nossas habilidades nas aulas do Enem é rever e reconhecer. Começa assim, revendo e reconhecendo. Você lê, reconheceu qual é o conteúdo, então você vai ter que rever o que você aprendeu sobre aquele conteúdo. Não aprendi nada, é hora de estudar. Para que no terceiro ano, vocês já estejam ali, ó, leu, conseguiu reconhecer, automaticamente a cabeça fala assim, isso eu lembro. Aí já vai relembrar para você. E o nosso amigo Sandro está junto com a gente aqui, como sempre, tudo junto e misturado. Aqui a gente faz uma aula bem legal para vocês. Então vamos lá, aula de número 53, mais assuntos do Enem, Matemáticos Ativar. Então o que temos para hoje? Nos conteúdos matemáticos de hoje, nós teremos algumas questões aplicadas no Enem. E hoje vai estar bem legal, porque nós vamos dar uma quebrada um pouquinho no ritmo. Vamos deixar um pouquinho de lado ali, exponencial, logaritmo. Opa, logaritmo não, é novidade. Ixi, estraguei a surpresa. Nem chegou lá ainda, né? Estraguei a surpresa. As habilidades da aula de hoje, como o professor Maurício disse, rever e reconhecer, entender as operações e suas propriedades. Quando a gente revê algo é porque nós já vimos. Isso. Quando a gente reconhece é porque a gente já conhece, tá certo? Então é nisso que a gente se apega aí junto com vocês para chegar mais na frente. Vamos ao nosso oferecimento da aula de hoje? Olha lá, e o oferecimento da aula de hoje vai para qual escola? Aí nós temos uma foto lateral, né, da escola. Disfarçado, né, que botaram só a sala da mediação, eu acho. Isso é mediação. Salas, né, novas aí, bem acabadas, bem pintado, né, umas janelas bem grandes, ou seja, uma escola bem iluminada, ventilada. E claro, né, porque a fachada da escola, a professora disse que não era possível de mostrar por conta que esse pavilhão da mediação é ao fundo, né? Então, beleza, a gente recebe aí. Você tá vendo lá que tem um pasto bem bonito? Tem um quintal legal lá, né? Será que lá tem um campinho? O professor Maurício enxerga o futebol toda vez, né, professor Maurício? Onde é que ele pode jogar uma bolinha aí? Tá ali. Né? E essa escola tão bonita, onde será? Vamos verificar? Vamos olhar? Então, a escola de hoje é a escola Padre Feijó. No distrito de Filadélfia, em Alta Floresta do Oeste, Rondônia. Então, beijo no coração aos alunos da Padre Feijó. Eu já estive na Padre Feijó, só que na época ela não tinha passado pela reforma, era uma escola já bem diferente, né? E também foi no ano de 2016 ou 2017, já faz algum tempo. Mas já visitei o distrito de Filadélfia, conheci lá os professores da época, né? Então, um abraço aos professores presenciais do momento e aquele cheiro nos nossos queridos alunos, certo? Certinho. Então vamos tirando da cartola o assunto da aula de hoje. Matemáticos ativar. E quando a gente fala de Enem, vamos lá? Vamos chegar junto aqui, pode ser? Quando a gente fala de Enem, a gente está falando de assuntos muito variados, né? Porque o Enem é uma prova, uma avaliação externa, composta por todo o assunto estudado de matemática no ensino fundamental e médio, né? Isso, e eu acho legal essa imagem porque ela diz muito, né? Globalizada, tudo que você já estudou é como se fosse o globo bonitão lá. Tudo que você já viu, as operações, as propriedades, as regras. E o mais tranquilo e o mais legal do Enem é o seguinte, porque aquele aluno que não se prepara, ele não consegue, né, ter um êxito. Por quê? Primeiro,
ele não vai ter paciência para ler a questão, porque são questões muito extensas. É verdade. Segundo... É a resistência de prova, né, que a gente fala, né? No segundo, ele não vai conseguir, ao terminar de ler a prova, rever e reconhecer as propriedades. Se ele não rever e reconhece as propriedades, ele não vai conseguir realizar as operações, que são as nossas habilidades da aula. E como sempre, né, a gente começa, antes mesmo de resolver questões, algumas dicas para vocês. Então é dentro disso que a gente quer chegar bem pertinho aqui e conversar com vocês sobre as dicas da aula de hoje. Olha só, né? Vamos vir aqui mais perto, a gente vai falar com vocês alguns assuntos que são importantes também, tá? Não só dicas de como se comportar, né, na prova, mas algumas dicas importantes. Por exemplo, não gaste energia se revoltando contra o sistema. Então não adianta, esse Enem é muito difícil, essas questões são muito longas, não adianta ficar revoltado, gente. O sistema é dessa forma, né? O Enem já vem dessa pegada desde muitos anos e a princípio não vai mudar, então a gente tem que se juntar, Se aliar. Não, tem que se aliar e não ir contra. Então, é praticar e fazer as atividades, fazer as provas de Enem anteriores, simulados, não adianta reclamar, é botar em prática mesmo. Segundo ponto, não se iluda. Não ache que você vai poder levar, igual na escola, não são todos, mas leva o bimestre todinho brincando, vai brincando. Chega na véspera da prova, faz uma revisão, pega a nossa atividade de revisão da prova, estuda e consegue fazer a prova. Para o Enem, isso não cola. Por quê? Primeiro ponto, o Enem trabalha de dois modelos diferentes. Ele tem distratores, as alternativas tendem a enganar o aluno, não é pegadinha, tá? São questões que estão ligadas ao problema, são distratores. E segundo ponto, você pode até acertar chutando, mas eles sabem. Porque como sabem? Tem uma análise ao item. Como é que você acertou essa e errou essa? Tão fácil. Se essa daqui é a mesma linha de raciocínio e é mais fácil, não pode. Pois então, é. Chutou. Terceiro ponto, não se deixe desmotivar. Não se deixe desmotivar, por quê? Porque às vezes a gente começa a fazer algumas questões e a gente vê que a gente está sujeito a não conseguir, né? Aí a gente fala, não, é muito difícil, eu não consigo, Consegue sim. Todos que tentaram, nem todos que tentaram, como é que é? Eu nunca sei, né? Ditado popular, eu só Nem peço. todos que tentaram conseguiram, mas os que conseguiram... Foi porque tentaram. Isso mesmo, adorei, obrigada. Então, não vamos nos desmotivar, gente. A gente é o nosso próprio veículo motivador, né? Então, a gente precisa querer ir mais além e tudo mais. Quarto item. Se vai jogar, jogue com a regra. Nós fomos ano passado visitar uma escola, num distrito aqui próximo, e conversando com alguns alunos, teve uma que falou assim... eu não quero fazer o Enem, não vou fazer não, eu vou só terminar o ensino médio mesmo e vou trabalhar no mercado do meu pai, da minha família. Perfeito! Ela já sabe o que vai fazer depois que terminar os estudos. Já sabe o que ela quer, né? Você vai fazer o Enem? Vai! Então, perfeito. Quais são as regras do Enem? Lembra aqui do Torre de Hanoi? Não tinha uma regra? Tem a então, regra. Se vai jogar, jogue dentro das regras. Então, o Enem, ele tem o seu caminho aí a seguir e a gente tem que nadar conforme a maré, né? Não contra. Adianta ficar, né, os itens anteriores, não adianta. Tem a regra do Enem. Se vai jogar, joga com a regra. Se você joga futebol, você não treina vôlei. Se você joga basquete, você não treina futebol para participar da competição de basquete. Você treina o basquete para poder ficar mais habilidoso e ter mais, né, resistência no esporte. O Enem é a mesma coisa. Quinto item e último aqui na nossa dica, aproveite o período de preparação para aprender a aprender. Ou seja, a hora de testar é agora, a hora de errar é agora, a hora de consertar é agora, tá? Também. Então não fique triste, não se desmotive por ter erros, tentar fazer questões do Enem e não conseguir, vai em frente. É dentro disso que a gente consegue ter um bom resultado. Então, esse momento a gente aprende a aprender, né? Verdade. Essa é a nossa quinta aula do Enem, quarta ou quinta aula do Enem com o primeiro ano. Resolvemos às vezes 3, passamos 2, resolvemos 3, passamos 3. Vai dar em média de 20 questões já em menos de 2 meses de aula. E aí? Já conseguiu criar alguma resistência com as questões trabalhadas? Já tem ali alguma visão diferenciada que cai em questões fáceis?
Esse é o detalhe. Pois é, né? Vai se preparando. Então aqui, ó, 5 itens e a gente falou tanta coisa, né? E o que você puder tirar de proveito é bem legal, tá? E claro que a gente começa agora a praticar. Vamos lá, vamos entender como funcionam mais algumas questões do Enem. No slide. Então, olha aí, a professora Lúcia está no campo, né? Olha lá, né? Onde a gente trouxe alguns vídeos de matemática aplicada ao campo para vocês. E eu tô vendo as pimentinhas lá atrás. É, né? As minhas já brotaram também. Vamos lá, então, o Enem de 2019, a questão 136 da prova amarela. Vamos ver. O legal é que essa questão 136, nessa prova, é a primeira de matemática. Quer dizer, um aluno que vai preparado já pega essa daqui de primeira e já acerta. Vamos lá. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. E é bom que você já vá se acostumando ao seguinte: todas as questões do Enem, ele sempre começa falando de alguma coisa. Ele vai te dizer o que aconteceu, o que é, e depois ele joga o raciocínio matemático. Tem um contexto, né? Todas elas têm um contexto. Seguindo aqui, o aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressa nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Então, se derrubou 2 ou mais que representam a mesma quantidade, só um item vai fazer parte, né? Vamos lá, professor Maurício. Um aluno marcou 7,55 pontos em uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha no rótulo 6,8. A quantidade, aí tem lá as informações. Nós temos 2 informações. 2 números, 2 ou mais rótulos que representem a mesma quantidade, só vai contar uma vez. Esse aluno marcou 7,55 pontos. E uma das garrafas que ele derrubou tinha no rótulo 6,8. Aí vem o comando, a pergunta. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... E aí tem uns detalhes importantes, né? Quando fala de máxima, quantidade máxima, né? Detalhezinho importante, né? Então, essas palavras-chave que a gente precisa trabalhar com vocês. Então, a pergunta é, né? Dentro disso, qual a quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter a pontuação? Será que foi 2? 3? 4? 5? Ou 6? Vamos fazer hoje um esquema diferente com eles. Vamos trabalhar a questão da palavra-chave. Vamos ver, então. A palavra-chave. Soma dos números marcados na garrafa. Lá no meio do contexto apareceu isso, que ao derrubar as garrafas, a pontuação seria dada pela soma dos números marcados na garrafa. Então é uma palavra-chave. No texto você já sublinha isso aí. Outra palavra. Garrafa com o mesmo valor só conta uma vez. Na verdade não é palavra, é uma frase, né? Um número, né? A palavra não é uma palavra-chave, é uma frase-chave, né? Isso. Vamos lá. Aplicação agora lógica matemática do que esse assunto está trabalhando. Para obtermos a maior quantidade de garrafas com números iguais, escritos em formatos diferentes, ou seja, precisamos reconhecer os números, tanto na forma decimal, como na forma fracionária, como na forma percentual, que são os números que ele colocou lá nas garrafas. Beleza. E esse desfecho todo aqui é importantíssimo, né? Muito, muito importante. Porque com isso a gente consegue chegar mais na frente. Se você conseguir fazer... Claro, você vai escrever tudo isso? Vai fazer dessa forma que está aqui? Não, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazendo já lendo e interpretando, né? Com certeza, esse passo a passo que a gente está colocando aqui, você vai fazendo aos poucos, já à medida que você vai fazendo a leitura da questão, você já vai tirando aí quem são as palavras-chave e tudo mais, né? Isso. E aí, entendeu a lógica? Entendeu? Nós vamos fazer agora a resolver a questão, vamos voltar aqui nela, né? Mas eu acho que está sem espaço aqui para resolver, né? Acho que tem uma... Dá para riscar sem não, passar tem isso. uma... Aqui, ó. Tem essa aqui, um espacinho aí para a gente colocar aí, né? Então, vamos começar. Primeiro ponto, ele disse que ele fez 7,55, né?
Um dos pinos já derrubados, né? 6,80, né? 6,8, mas a gente completa com zeros. Então, né? Vamos ver quanto que falta, não é, para essa pontuação? Então vamos fazer a subtração aqui, né? 5, aqui vai emprestar 1, vai ficar 15, tira 8, 7, 6 tira 6. Sobrou 0,75, né? Então, eu tenho 75 décimos. Então, vamos lá nas garrafas e vamos olhar quantas... Quais deles? Isso. Opa, tem uma lá, ó, 75 décimos. Essa aqui eu já sei que é uma. Isso. Né? Quem mais representa 75 décimos? É o mesmo que 75%? É, tá. Sim, né? Ó, 75% é o mesmo que 75 sobre 100 por 100 e é o mesmo que 0,75. 6,8 não é, né? A gente já pode tirar, né? Porque ela já foi derrubada, né? Já foi uma derrubada também, né? Se 0,75 é o mesmo que 75%, não é o mesmo que 34. Né? Diferente. Isso mesmo. E aí, será que a gente tem como ver uma fração equivalente a ela? Mais próximo aí de um número menor, né? Por exemplo, eu aprendi que dá para simplificar a fração, né? Isso, 75 por 100, a gente pode dividir por quem? Por 25? Por 25. Ah, isso mesmo. Então, vamos dividir por 25 o numerador, por 25 o denominador. Quantas vezes o 25 cabe no 75? 3. 3. E o 100 e o 25 cabe no 100? 4. 4. Então, 3/4 é o mesmo que 0,75? É o mesmo. Ah, então beleza. Então, aqui eu tenho 3/4, ó. 3/4. Se é 3/4, não é 4/3, né? Então, vamos tirando aí da jogada, né? Se é 0,75, não é 3,4, não é 4,3, né? Agora, falta aquelas duas frações ali pra gente analisar, né? Vamos analisar as duas frações? 9/12 e 6/8, né? Dá para simplificar também, né? É porque assim, a gente tem um espaço lá para fazer a questão, mas ficou muito distante. As garrafas ficaram longe. Ou a gente deveria ter replicado o desenho das garrafas lá, né? Então vamos lá, vamos ver os 6/8. 6/8 a gente pode simplificar? Pode. Pode. Por quem? Por 2? Por 2. Por 2, né? 6 por 2? 3. 8 por 2? 4. Opa, 3/4 igual. Também, então também serve, né? 1, 2, 3, 4 já deram o mesmo valor, né? Quem mais? 9/12. 9/12. Vamos simplificar também? Vamos. Vamos lá, vou apagar esse aqui pra gente ver se... Vamos lá, então. 9 sobre 12, né? Dá pra dividir por quem? Por 3? Por 3. Por 3. 9 por 3? 3. 12 por 3? 4. 4. Opa, 3/4 Mais também, né? Mais uma, né? E aí? Eu acho que só acabou, né? Aham. Agora vamos à pergunta. Olha só, ele derrubou 6 garrafas. Ele pode ter derrubado até 6 garrafas. Agora, 6 garrafas são de mesmo valor, né? 5. 5 de mesmo valor. Isso. E mais o que ele derrubou. Mas a pergunta é? A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação de 7,55. Então, 6, né? 6 garrafas. 6 garrafas, alternativa, a letra E. Muito bem. Aí, olha só o detalhe da questão, que você vamos precisa conversar um pouquinho, né? se preparar. Olha só, vamos conversar aqui um pouquinho. Olha o detalhe da questão. Nós começamos a questão sabendo que ele já tinha derrubado uma que valia 6,8 e a pergunta é a quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação. Que pontuação? A da garrafa que ele derrubou? Não, 7,55. Então, por que quantidade máxima? Nós fizemos uma questão sobre isso, não foi uma vez aqui? Máxima por quê? Ele podia ter derrubado só 2. Que é da mesma pontuação. Podia ter derrubado 3, 4, 5 ou 6. Como ele perguntou a quantidade máxima, 6. E aí você fica um detalhe. Ah, professor, mas ele já disse uma. Perfeito. 1 mais 5. 6. Porque o enunciado não pediu só quanto ele derrubou depois ou para somar o valor. Ele disse quantas derrubou para obter a pontuação. E o mais legal aqui é que só trabalhou com fração, com número decimal, com porcentagem, né? Um conteúdo bem básico aí, né? Então, olha aí, vai onde a gente viu que é inserida a matemática básica o tempo todo nas questões do Enem, Isso né? mesmo. E a gente trouxe até um resuminho aqui sobre porcentagem, né? Que a gente falou nela, aqui, agora. Aqui, ó. Olha lá, formas de representar, vamos chegar mais perto. Formas de representação, 12% é como se fosse 12 por 100. 100, que é
é o mesmo que? 0,12 ou né? 12 centésimos. Então, a gente tem 3 maneiras de representar. Na forma percentual, na forma fracionária e na forma decimal. Muito bem, 3 formas de representar a parte de porcentagem. Então, ela pode aparecer dessas 3 formas, né? Então, por isso que você pode ficar ligado aí nessas maneiras de representação da porcentagem. Certinho? Certinho. Beleza, então vamos a mais uma? Vamos mais lá. uma questão do Enem? Olha lá, como funciona essa aqui agora? A questão 148, agora do Enem de 2020, na prova rosa. Bora ver. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual, ocorrida no mês de novembro. Muito bem. Então, temos aí o preço do perfume por unidade, né? O perfume 1 custa R$200. Aí a gente tem um gráfico aqui, né? Que mostra, um gráfico de colunas, que mostra aí o valor dos perfumes citados, né? O perfume 2, 170, o perfume 3, 150, o 4 custa 100, e o perfume 5 custa R$80. O gráfico e tabela não vai cair no Enem, não. Vai despencar no Enem. Você pode ter certeza que cai muita a parte aí gráfica no Enem, tá? E para ficar firme isso que ela falou agora, né? É só você olhar a prova de 2021. Na prova de 2021 tem pelo menos 8 questões de matemática que são resolvidas só analisando o gráfico. Verdade. E vamos lá, a porcentagem da quantidade vendida de cada perfume. Então, o perfume 1 vendeu? 13%. 13%. O perfume 10... Não, o perfume 10... Tá difícil, hein? O perfume 2 vendeu? 10%. O perfume 3? 16%. O 4? 29%. E o 5? 32%. Muito bem. A pergunta é... Dados a chegada do final do ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou maior arrecadação em espécies, em real, no mês de novembro. Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? Vamos lá, vamos fazer a parte do nosso palavra-chave? Vamos. Entendeu? Olha lá, o professor Maurício também está no sítio aí, no plantio de cupuaçu e... né? Muito bem. Então vamos lá agora. Para essa questão a gente vai elencar algumas palavras-chave, né? Quais são aí? Mesmas quantidades de cada um deles. Ah, tá. Ele disse que foi vendido a mesma quantidade. Mesma quantidade. Ah, isso é legal. Ele disse que tinha no estoque a mesma quantidade. Olha isso aí, interpretação, olha aí. Aumentar a quantidade estocada do que gerou maior arrecadação. Ou seja, aquele perfume que rendeu mais. Que vendeu mais. Que vendeu mais, ele está querendo aumentar. Desculpa, que vendeu mais não. O que gerou mais lucro. Ele falou, não é em espécie, em real. Porque às vezes a gente vai, o que vendeu mais, olha no gráfico lá de porcentagem de vendas, e ia falar, foi esse aqui. Ele disse lá o seguinte, é o que gerou maior lucro, que deu mais dinheiro. Tudo bem. Então, aplicando a parte lógica matemática agora. Essa é a melhor parte. É a melhor parte, né? O que esse assunto está trabalhando? Análise gráfica. Né? Que a gente já falou que despenca no Enem, não cai, despenca. A gente está trabalhando apenas multiplicação. Aí eles perguntam, mas como assim multiplicação? É só multiplicação. E o grande truque, né? Temos a mágica da matemática. Olha só, e aí você vai parar agora, pegar o papel e vai anotar. Parou. Anota. Toda vez que você for resolver uma questão de porcentagem. Toda vez. E ele não te fornecer a quantidade, por exemplo, a mesma quantidade. Mas quanto é? Não sei. Sabemos. Você usa 100 como valor
mágico, o número Porque mágico. o 100 é o trivial, né? Isso. Até porque quando a gente for usar a regra de 3 também a gente usa o 100% como relação, né? Então esse 100 é como se fosse o todo, né? E aí dentro desse 100 fica muito mais fácil, porque, por exemplo, 6% É 6. é 6, né? Ou seja, 6% de alguma coisa são 6 unidades, se essa coisa tiver 100 no total. Usando a mágica, o 100, volta no gráfico, rapidinho, a tabela, rapidinho. Bora voltar lá. Analisa aí, presta atenção. Que? Olha aqui, ó. Ele vendeu 13% do perfume 1. Quantos perfumes ele vendeu? 13. 13. Usei o 100. Pronto. Vendeu 10% do perfume 2. Quanto ele vendeu? 10. Vendeu 32% do perfume 5. 32. Vendeu 32. 32%. Se a nossa base for 100, a gente vai sempre ter o mesmo valor que está aqui em quantidade, em unidades. Se você põe outro número, você vai ter que calcular a porcentagem para depois multiplicar pelo valor do perfume. Pois é. Aqui não. É por isso que são matemáticos ativando um modo de interpretação rápida. Acabou. Eu não vou precisar fazer esse monte de cálculo, porque já usei um número mágico e aqui cada um desses números indica a quantidade de perfume. Olha aí. Muito Perfeito. fácil, né? Então agora é só a gente fazer isso multiplicando pelo preço. E ver né? qual que deu mais dinheiro. Ah, então vamos Acabou. lá. Bora resolver? Vamos junto então. Olha lá. Se eu tenho no perfume 1, acho que dá pra resolver aqui, né? Dá. Dá? Eu tenho no perfume 1, né? 13. Ali diz 13%, né? Isso. Então eu tenho 13%, a gente já sabe que é 13 perfumes, né? Com base num total de 100, 100. vezes os 200 200 reais, reais, porque cada um vale 200, né? Isso. O valor. Quanto que é 2 vezes 13? 26. Acrescenta 2 zeros, 2.600. 2.600. Isso em reais, tá? O perfume 2 Olha que é... legal, ficou o pinguinho do I lá, ó. Aonde? Ó, tu bateu aí. Reais. Ficou mesmo. O perfume 2, 10%. Então a gente vai 10%. contabilizar 10 perfumes? Isso. E ele custa quanto? 170. 170, né? Olha aí, vezes 170. Uma vez 17, acrescenta 2 zeros, 1.700 700. em reais. Já sabemos que não é o 2. Isso mesmo, porque Que ele quer o maior arrecadação, maior dinheiro. já venceu do 2, então pronto, né? O perfume 3, ele representa 16%. Isso. Num valor de 150. 150. Então é a mesma coisa que fazer 16 vezes 150. 16 vezes 150, 2.400. Tudo isso em reais, tá? O perfume 4, vamos lá no nosso gráfico. 29%. E o custo dele é 100 reais, o valor dele. Então é 29 vezes 100. 29 vezes 100, 2.900. Já vimos que o perfume 4 por enquanto, já está, né, top das galáxias aí. E o perfume 5? Aí 32%, ou seja, 32 vezes um custo de 80, né? Que ele vende a 80. 32 vezes 80... 16 vai 24, 2.520. 2.560, né? 560, é. Isso, 2.560 reais. Certo? Então, quem teve o maior lucro aqui, o maior destaque foi o nosso perfume 4, que já está na ordem aqui. Então, a alternativa é a letra D. Tá vendo? Quem trabalha com lojas não precisa aumentar tanto. É só saber equilibrar. E vai aumentar o estoque de quem? Daquele que teve mais dinheiro, né? teve mais que deu lucro. maior renda, né? Maior arrecadação. O nome tá aqui, ó. Legal, né? Beleza? Beleza. Então vamos lá agora para mais uma questão. Vamos lá, entender melhor como funciona agora a terceira questão da aula de hoje. O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Então, ó, essa família aqui gasta R$120 com internet, gasta R$700 com mensalidade escolar e paga uma mesada de R$400 para o filho. Então, beleza, né? Dentro dessa tabelinha, no início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos.
e respectivamente, né? Ou seja, a internet teve um acréscimo de 20% e a mensalidade 10%, né? Necessitando manter o valor da despesa mensal, ele quer manter o valor, isso aqui é muito importante, tá? Manter o valor da despesa total, né, do mês. Então, tem que ficar na mesma coisa. Com os itens citados, a família vai ter que reduzir o quê? A mesada do filho. O filho vai ganhar menos mesada porque teve um aumento na internet e na mensalidade da escola. Ele vai continuar na mesma escola e precisa usar o uso da internet, então vai ter que diminuir na mesada. Vamos às nossas palavras-chave. A pergunta vamos na pergunta. Qual será a porcentagem da redução da mesada? E as palavras-chave, na leitura já fomos marcando, não é? Olá, acréscimos, manter o mesmo valor de despesas, reduzirá, aplicação matemática, cálculo de porcentagens, juros e descontos. Lembrando que juro é quando o meu valor aumenta. Nós tivemos lá um acréscimo, não foi no valor da internet e da mensalidade escolar. Desconto. Tivemos um decréscimo lá na mesada do rapazinho, coitadinho. Pois é. E vamos assim, né? O primeiro passo é a gente perceber quanto era a renda total. Porque eu não tenho que manter o valor da renda, da despesa? Da renda não, da despesa. Então eu tenho que somar isso tudo, não tenho? Sim, sim. Vou somar 700 com 400. Vai dar 1.100. 1.100 mais 120. 1.220. 1.220 é a despesa total. A despesa, né? É a despesa mensal aí dessa família com esses itens, né? 1.220. Agora eu já sei que 20% daqui, né? 20% de 120 e 10% do 700, né? Vamos lá na nossa tela em branco, né? Então eu já sei que o total da despesa é 1.220, né? Quanto seria 10% de 120? Ó, 10% é 10 por 100 de 120, né? Ah, não, é 20%, né? Desculpa. É 20 da internet. Isso, da internet é 20%. Vamos arrumar aqui. É 20% da internet. A internet é 120, né? Então, quando a gente fala de porcentagem, você vai fazer isso bastante no segundo ano, mas a gente já vai ensinando para vocês aqui, ó. 20% a gente pode cortar os zeros. Vai ficar só 2 vezes 12. Então, 20% de 120 é R$24. Ao mesmo tempo, eu também quero saber os 10% do 700, que é a mensalidade na escola, né? 10% de 700, podemos fazer a mesma coisa, né? Corta aqui. 10 vezes 7? 70. Então, essa vai ser a redução, né? A redução... O aumento. Isso, vai ser o aumento que a gente vai ter que reduzir depois lá na nossa mensalidade do menino, né? Então, quanto foi aqui? 94 foi o que aumentou em espécie, né? Em reais. Então, quer dizer que se aumentou R$94 nas duas despesas, eu vou ter que tirar 94 do que ele ganha? Uhum. Então ficou tranquilo agora. Então, aí agora o que eu vou fazer? Eu tenho aí... eu tenho 700, né? Se aumentou 70, não foi? Foi. Então aqui ficou 770. E aqui de 120 aumentou 24, né? Isso. Então ficou 144. Isso, 144. Então se eu tenho 770 mais 144, então eu fico aí com 914, né? Isso. 914. Essa é a minha nova despesa com os 2 primeiros itens, não é? Isso. Então eu vou ter que subtrair aí, né? Então, olha, só uma questão de ficar subtraindo e multiplicando, somando. Só isso, né? Então eu tenho lá 1.220, agora eu vou diminuir 914. Fico com 306, né? 306. Isso, 306 agora é a nova mesada do menino. Nossa. Ele recebia 400, teve uma queda bem boa aí, né? E agora representa aí, 306 é o que ele vai ganhar. Mas 306 não tá na resposta. Não tem, então não tá tem, errado, tá errado, né? Nem botou uma questão sem gabarito. Né? Só que tá pedindo a porcentagem da redução, né? E não a parte de valor, né? Se estivesse falando em valor aqui de dinheiro, pronto, já seria 306 a resposta, né? Isso. E aí, o que a gente pode fazer então para fazer o cálculo da porcentagem?
regra de 3 ou só faz uma fração com eles, só para eles verem? Na verdade, a gente fez 2 cálculos aqui que chegaram no mesmo resultado, porque aqui 94. Se a gente pegasse os 400 e reduzisse os 94, ia dar os mesmos 306, né? Então, a gente tem 2 caminhos para seguir aqui, Isso. né? E o que a gente pode fazer, então? Vamos lá. Vamos fazer do jeito mais prático? Pode ser. Ó, eu tenho 94, que foi a redução dele. Uhum. Ele ganhava 400. 400 era o total. Sim. Agora ele reduziu 94. Então, monta uma fração, 94 por 400. Então vamos dividir, né? O que o 94 representa no? 400. E aí você vai fazer uma divisãozinha que a gente ensinou lá na unidade 1, né? Isso. A fazer a divisão. E tem um macete aqui legal. Ele não quer porcentagem? Uhum. Porcentagem, o denominador não é 100? Pode ser. Então eu vou dividir por 4. Então se eu dividir por 4 aqui, eu divido por 4? Aqui. Aqui. Então Isso. ficamos 400 dividido por 4? Vai dar 100. Vai dar 100. Já vai dar em percentual. Já ficou bom, né? E 94 dividido por 4? Bom, 80 dá 10, não é? Uhum. Então, com 12 vai dar 92. Então, vai dar 23,5. Isso, 23,5 por 100 é o mesmo que 23,5%. E essa jogada aí da porcentagem é maneira. O aluno só tem que se ligar. A porcentagem tem um denominador 100. Então, se eu tenho 400 e joguei um 100 no denominador, eu simplifico por 4 e já chegou na porcentagem. São técnicas que você vai adquirindo com o treino, com a prática. Tem que treinar. Toda vez que falar em porcentagem é uma divisão por 100, né? Por 100. Mas aí a galera fica se perguntando, mas virou, mexeu, calculou, multiplicou, diminuiu, subtraiu, somou? Só isso. Então só matemática básica, mas toda uma linha de raciocínio que você precisa ir fazendo aí, interpretando. Teve pessoas que resolveram de maneira diferente. Direto. Então é muito particular isso, né? Vai muito de cada um, da sua afinidade com o assunto, que nem a gente poderia ter usado regra de 3 ali? Poderia. A gente preferiu fazer uma fração, uma divisão, né? Simples. Até porque nós nem entramos aí. Claro que vocês já estudaram, mas seguindo o nosso critério de revisar sempre para depois cobrar, então nós usamos aquilo que foi passado já. Fração, já passamos os números, não passamos? Sim. Os numéricos? Então, beleza, usamos uma fração. Número decimal e tudo tranquilo. mais. Isso. Né? Entendeu? Valeu? Então, é assim que funciona, né? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de estatística, que é o assunto do segundo ano. Mas a gente mostra para vocês aqui um pouquinho, né? Já um spoiler do segundo ano. Porque caiu na prova, tinha mal gráfico. Não, mas eu acho que estatística é na unidade 3. Eles vão ver ainda, né? Então, na parte de estatística, a gente tem muitos tipos de gráfico, né? O que hoje foi abordado já na questão foi o gráfico de setores, que também é chamado de pizza, né? Melhor chamar de pizza. Eu também prefiro, né? Então, gráfico de setores, gráfico de linhas, todos esses tipos de gráfico aqui, a gente vai estudar ainda na unidade 3, quando a gente falar do assunto da estatística. E tinha um também lá que era o de colunas, né? Que tava as barrinhas. Também, vamos ver outros aqui, ó. Olha lá, a gente tem o gráfico de colunas, ou barras, né? Isso. Existe o de colunas verticais e de colunas horizontais, né? E tem o histograma, que é um tipo de gráfico que trabalha com intervalos. Isso aí você também vai ver aí na terceira unidade. Certinho? E para finalizar a nossa aula, temos o Brincando com os Números. E hoje a gente brinca de jeito diferente, né? Porque se a aula é do Enem, a gente continua dando dicas para vocês. Então vamos lá na telinha? Para você ficar ligado, fica esperto. Vamos lá falar um pouquinho da prova do Enem em matemática. A prova do Enem de matemática nos últimos 3 anos trouxe a seguinte estrutura: 18 questões de geometria, olha aí, cai muito, mais 12 questões envolvendo porcentagem, fração, aquilo que nós trabalhamos na aula hoje. E aí, 11 questões já parte de análise combinatória, probabilidade, equações, plano cartesiano e funções, né? Que é onde a gente está, né? Função também do primeiro. Isso. 9 questões sobre análise de gráficos, né? Então é o que a gente falou aqui sobre a estatística, né? 8 questões, área e perímetro, que está dentro da geometria. Então pega e soma ainda as 18 com as 8 aí de baixo, tá? Olha aí, né? 7 questões, conversões de medidas. De centímetro para metro, de hectare para metro quadrado. Isso, quilograma para grama e tudo mais, certo? Temos aí um pouquinho de equação do segundo grau. 5 questões de progressões aritméticas e cálculos simples. Que vocês ainda vão ver São também sequências. no segundo ano, né?
4 sobre potências, 3 cai sobre raciocínio lógico, escala, raízes e uma de logaritmo E e matrizes, né? Só uma coisa rapidinho aqui antes de encerrar a aula. Progressão aritmética é esse ano. Progressão a gente vai ver agora no primeiro ano já também. Tá. Unidade 3 vem bombando por aí. Chamando, a unidade 2 a gente fica toda ela em funções, mas a unidade 3 ela é bem variável entre a parte de geometria, no sentido da trigonometria e mais alguns assuntos aí, tá certo? Beleza. Aula boa, né? Puxadinha, muita coisa. Nem é assim, é numa pegada diferente mesmo, tá certo? Só o super-herói pra aguentar. É mesmo. Vocês perceberam que toda aula de Enem a gente vem de super-herói? O meu tá meio disfarçado, tá? É porque eu tenho algum problema com o Batman, mas tá tranquilo. Você tá mais discreto, né? Eu tenho problemas com o Batman, porque o Batman, ele é um super-herói burguês e... Não. Então, né? Mas só sendo super-herói para aguentar as aulas do Enem, mas a gente aguenta sim, tá? E claro, atividades de sala, mais questões do Enem para vocês também. Até já!